Olá, minha gente, tudo bom? É um prazer falar com vocês nessa quarta-feira. Estamos prontos para mais um estudo, dando continuidade ao livro de Apocalipse. A gente está estudando a Bíblia capa a capa. Estamos em Apocalipse capítulo 11. Olha aí, gente, onde nós já chegamos, tá bom? Espero que você esteja aproveitando bastante, tá? Se você está chegando pela primeira vez, tá bom? Seja muito bem-vindo, tá? Meu nome é Pastor Roque, eu sou da Igreja Batista Maranata, em Osasco, tá bom? Como eu falei para vocês, nós começamos a estudar a Bíblia na época da pandemia, mas pelo menos a gravar, né? Porque a gente já estava estudando do início. Infelizmente, nós não temos gravado. Até outro dia, uma pessoa da igreja falou para mim, poxa vida, né? Depois que acabar o Apocalipse, essa irmã falou assim, pastor, o senhor poderia gravar dos primeiros livros da Bíblia. Eu nem lembro, gente, onde que nós começamos a gravar, mas se você olhar lá no YouTube, você vai encontrar desde a primeiro estudo que nós tivemos gravado, que foi para a época da pandemia, mas acabou ficando. Estamos aqui até hoje, tá bom? A Bíblia é um livro muito grande, a Bíblia é um livro muito rico, por isso que a gente leva tempo para poder estudar a Bíblia com calma, e eu tenho tido essa cautela, todo esse cuidado, para que você estude e aprenda, tá bom? Esse livro tão importante que hoje é o Apocalipse, mas todos os demais livros que nós já estudamos. Vamos orar, e aí então a gente vai dar continuidade. Hoje eu vou pegar um pedacinho pequeno, eu vou pegar só o restinho do capítulo 11, onde nós vamos ter o som da 7ª trombeta. Daqui a pouco eu explico um pouco mais para você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais este momento. Te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor nos ajude, o Senhor nos oriente, que Teu Espírito nos guie a entender cada vez mais a Tua Palavra. Muito obrigado por cada um que tem ouvido, tem visto esta mensagem. Que esta mensagem sirva de edificação, Pai, para as nossas vidas. Eu te oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Eu sempre gosto de voltar um pouquinho, porque é importante a gente sempre entender o livro de Apocalipse dentro de uma perspectiva de contexto, tá? É interessante que o verso-chave de Apocalipse é capítulo 1, verso 19, que diz, escreve, pois, as coisas que viste. Muito importante isso. O que foi que ele viu? Aí você olha os versos anteriores, você vai ver que ele vai ver a Jesus, tá bom? Aí ele diz, e as coisas que são, aí então são as 7 igrejas, tá bom? E também o verso continua, e as que hão de acontecer. Aí é a partir aí do capítulo 5 em diante, 4 em diante, aliás, que aí a gente começa a ver as coisas que vão acontecer. Então veja bem, as coisas que ele viu, aí está falando aqui uma descrição da pessoa de Jesus, as coisas que são, tem a ver com as 7 igrejas, e as coisas que hão de acontecer, que é a partir do capítulo 4, então, quando ele começa a falar as coisas que vão acontecer. E as coisas que vão acontecer, ele está descrevendo o período da tribulação, e ele descreve esse período das coisas que vão acontecer, ele descreve a partir de algumas figuras. Primeiro ele usa os selos. Então, cada selo que ele abre é um juízo que vem. Então tem o selo 1, 2, 3, 4 e vai. No 7º selo, ele abre o julgamento das trombetas. Aí vem a primeira trombeta, a segunda trombeta e vai indo até a 7ª trombeta.
E a sétima trombeta, ela vai abrir o julgamento das taças. Então, muito importante a gente entender os selos, as trombetas e as taças, tá bom? Só que tem um detalhe. Você percebeu, por exemplo, quando ele termina de falar sobre o sexto selo, tá? Por exemplo, antes dele abrir o sétimo selo, ele faz um parênteses, tá bom? Porque ele precisa descrever algumas coisas. Então, o capítulo 7 é um parêntese, tá bom? Aí, quando entra no capítulo 8, aí sim, então, vem, tá bom? A abertura do sétimo selo e aí, então, o julgamento das trombetas. Quando chega nas trombetas, é a mesma coisa. Quando ele chega na sexta trombeta, ele faz um parênteses, novamente, ele entra o capítulo 10 e 11, e agora então, no capítulo 11, verso 15, ele vai tocar a sétima trombeta. Só que, já vou adiantar para vocês, quando ele toca a sétima trombeta, vai acontecer algumas coisas, novamente vai aparecer um parênteses, vai entrar o capítulo 12, 13, tá bom? Importante isso, que a gente ainda vai ver. O capítulo 14, olha só, o capítulo 15, e só no capítulo 16 que ele vai começar a derramar as taças. Olha que parênteses grande. Então, esse parênteses é importante, essa pausa que ele dá é importante, porque João vai nos apresentar outros assuntos ou outras questões ligadas ao período da tribulação. Então, não sei se deu para você entender, mas é isso que é muito importante a gente entender. Então, o verso-chave lá no comecinho, capítulo 1, verso 19, as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então, as coisas que hão de acontecer, você vê, então, através destas figuras. Sim, eu não falei para vocês, mas, por exemplo, interessante, os selos, praticamente os selos descreve a primeira metade. E aí, então, o sétimo selo para frente vai descrever a segunda metade da tribulação, tá bom? Eu até falei para vocês também no capítulo 11, que é o capítulo que a gente está estudando, que os primeiros versos ele está falando sobre as 42 semanas, né? Capítulo 11, tá bom? O verso de 1 e 2, ele fala, de 42 meses. Olha aí, até eu estou confundindo, tá bom? Os 42 meses que corresponde a 3 anos e meio. Depois, quando ele entra em capítulo 3, não é? Ele vai falar sobre as duas testemunhas, aí então ele vai falar de 1260 dias, que também são 3 anos e meio. Mas é interessante que ele fala da segunda metade primeiro, depois ele vai falar da primeira metade. Ele inverte, tá bom? Essa posição, mas para dar explicações para nós sobre a tribulação. Vamos lá então. Capítulo 11, verso 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta. Então, agora que ele conclui, porque ele tinha parado lá atrás, na sexta, né? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha aí, uma visão do reino de Deus. E disse: os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Lembra dos 24 anciãos que a gente viu lá no capítulo número 4, tá bom? Então eles se prostram dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres
os que destroem a terra. Verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Interessante que a Arca da Aliança está perdida, né? Olha aqui onde ela está, tá? Foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Saraivada é uma chuva de pedra, tá bom? Bom, eu não vou entrar no capítulo 12 hoje, que eu quero entrar exclusivamente nele, porque vamos lembrar que antes do derramamento das taças, há uma pequena pausa para algumas explicações, que aí vai entrar o capítulo 12, que é um capítulo sensacional. Vocês vão gostar bastante quando a gente começar lá. Mas tudo bem, vamos fechar aqui esse trechinho, tá bom? Esta sétima trombeta, ela encerra o que a gente chamou do terceiro ai. Tá? Não sei se vocês se lembram lá atrás, quando o texto fala que ainda restam 3 ais. Ele diz: o primeiro ai já passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Então, tá? Já tinha passado 1. Isso porque no capítulo 8, verso 13, ele fala, né? Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai. Então ele fala 3 vezes. Ou seja, cada ai é um juízo que vem, e eu diria um juízo cada vez mais difícil. Então passou o primeiro, passou o segundo, e agora esse trechinho ele vai descrever o terceiro ai, tá bom? Muito bem. Esse terceiro ai, na realidade, está proclamando o estabelecimento do reino de Deus. Isso aqui é outra coisa muito importante, que eu sempre vejo uma discussão muito grande. Muita gente fala assim: mas será que o milênio será um reino literal? Inclusive, dependendo da nossa visão teológica, alguns pensam num reino espiritual. Então, por isso que os amilenistas acreditam que hoje nós já estamos neste reino espiritual. Eu não posso negar que realmente existe um reino espiritual, sim, existe. Mas quando a Bíblia fala sobre o reino de Cristo, principalmente nesse verso e em muitos outros, a Bíblia está descrevendo um reino literal, tá? Por isso que nós acreditamos, sim, que depois que terminar a tribulação, Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra, tá bom? Então, é interessante porque, veja bem, ele está descrevendo a tribulação, mas é como se ele desse um flash para falar sobre o reino de Cristo. Então esse verso 15 é só um pequeno flash. Ele está descrevendo a tribulação, mas ele diz: mas o reino de Cristo está próximo, o reino de Cristo está aí, ele se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo e ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Interessante, ele quase que antecipa para a gente uma informação que nós já sabíamos para trás, porque inclusive muita gente fala que o milênio é uma coisa só aqui do livro de Apocalipse, que você vai ver mais para frente, que vai falar que Jesus vai reinar por 1000 anos, né? Então parece que é só aqui que aparece, que nada, gente. Lá atrás, o reino sempre foi prometido, principalmente para o povo de Israel, mas Deus vai reinar diante de todos na realidade, tá bom? Inclusive a igreja também estará no milênio, tá bom? Muito bem, então vamos lá. O verso 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então, quando eles ouviram falar sobre o reino de Cristo, imediatamente eles se prostram. Então, não sei se vocês perceberam, esta sétima trombeta, não é? Ela tem informações, mas ela é interessante que ela descreve não algo que está acontecendo aqui na terra, mas algo que está acontecendo no céu, né?
Mas João vê o reino de Deus, ele vê vozes já pré-anunciando o reino de Deus, e os 24 anciãos que estão presenciando todo o juízo de Deus, eles se prostram. Então, interessante a reverência que eles têm para com Deus diante das revelações destes juízos durante a tribulação. Muito bem, aí o verso 17, eles dizem assim, os 24 anciãos: graças te damos, é uma oração, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Eu diria que hoje em dia o mundo está entregue aos homens, então são os homens que reinam, entre aspas, tá? Porque é Deus quem reina como um todo, mas Deus entregou este mundo ao reino dos homens, mas agora não é mais o reino dos homens, agora é o reino de Cristo. Verso 18: na verdade, as nações se enfureceram, porque perderam o seu governo. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Interessante que ele compartilha aqui sobre a premiação, não é, que os servos de Deus recebem. Aí o verso 19: abriu-se então o santuário. Então é como se ele, como tocou a sétima trombeta, então abriu-se então o santuário. Olha lá, o santuário de Deus, que se acha no céu, é bem importante isso. E foi vista a Arca da Aliança. Lembra, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo, lá no tabernáculo ou no templo, tá bom? A Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos. Interessante, a presença de Deus provoca relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Então é como se abriu o santuário, e agora então Deus vai desferir os juízos que sobrevirão sobre a terra. Inclusive ele fala de terremoto e grande saraiva. Então vamos lembrar que o mundo já vai estar sofrendo bastante, com falta de água, com falta de comida, com falta de energia. As pessoas estarão se matando, tá? As pessoas estarão sofrendo muito, porque vai ser um período muito difícil, tá? Com terremotos, com o sol sendo prejudicado, então não vai ter toda essa claridade, talvez as pessoas vão ter que viver no escuro. Então veja se a água vai ser atingida, então as nossas usinas de energia vão parar de funcionar, não vai ter energia, vai ser um breu muito grande. Assim como o sol será atingido, a lua também, as estrelas. Então imagina o caos, meus irmãos, que as pessoas estarão. Vai ter pouco alimento, vai ter muita fome, tá? O alimento que tiver vai ficar muito caro, ok? Ou seja, o mundo vai passar por muita dificuldade, tá bom? Muito bem. Eu já falei para vocês, né, que o sétimo selo ele vai abrir, ou melhor, o sétimo selo ele abriu o juízo das trombetas, o das trombetas vai abrir o juízo das taças, né? Aqui a gente vê o anúncio, né, do milênio. Interessante, muitos acreditam, inclusive, nesse verso 19, que seria até um pré-anúncio do Armagedon, que a gente ainda vai falar um pouquinho para frente, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso aqui comentar com vocês que seria interessante, né? Sim, interessante aqui, olha, esse verso 18 diz que as nações se enfureceram, né?
as nações se revoltaram, tal. Muitos pensam que aqui seria aquele final do milênio, onde até o período em que as pessoas vão se revoltar e o próprio Satanás também será solto. Mas aí vem a ira de Deus contra todos eles. Tá bom? Muito bem. Eu acho que é por isso, por hoje é só, né? Ah, tem uma informação legal que eu separei aqui para vocês sobre a Arca da Aliança, tá? A arca, ela desapareceu no ano 586 antes de Cristo. Foi aquele período quando os babilônicos tomaram Jerusalém. Então, segundo Crônicas 35:3. Alguns dizem que ela foi escondida em algum lugar. Mas é interessante que nesta passagem que nós lemos, ela é vista no céu. Tá? Então, uma coisa muito impressionante. Eu não estou falando que a daqui foi para o céu, enfim, mas o fato é que ela desapareceu. Muitos pensam que está escondida, e inclusive existem filmes, né? Os Caçadores da Arca Perdida, lembra lá do Steven Spielberg, né? Enfim, mas o fato é que aqui a Arca da Aliança reaparece, muito mais mostrando ali o lugar da presença de Deus. Tá bom? Vamos parar por hoje? Semana que vem vamos entrar no capítulo 12 para a gente continuar o nosso estudo. Combinado? Forte abraço! Um beijo no coração. Tchau!